Olá a todos, meu nome é João Vitor, sou aluno de Medicina da UFSJ, Campus Centro-Oeste. Nesse seminário de Neurofisiologia, irei abordar um artigo de pesquisa cujo tema se relaciona com a visão, junto a alguns colegas de turma. Beatriz Rodrigues, Isabela Reis e Moisés Fiuza irão participar dessa apresentação. Rapidamente, vou falar um pouco sobre a revista. O artigo foi publicado na Cortex, em maio de 2021. A revista é indexada no Science Direct, possui classificação A1 em todas as áreas de avaliação, exceto em Ciências Biológicas 2, que possui classificação A2, de acordo com a plataforma Sucupira. Este é o artigo que será abordado de título: Atenção visomotora durante a interação de objetos em crianças com transtorno do desenvolvimento da coordenação. O transtorno do desenvolvimento da coordenação, também denominado como dispraxia, é caracterizado pela dificuldade na realização de tarefas motoras, na ausência de qualquer deficiência física, intelectual ou sensorial. Pessoas com essa comorbidade costumam apresentar dificuldades na realização de atividades cotidianas, como vestir-se, despir-se, abotoar a camisa, bem como costumam apresentar dificuldades em atividades físicas, como saltar, andar de bicicleta, driblar com uma bola. Essa doença comete entre 5 e 6% da população. Indivíduos masculinos são mais afetados, com uma proporção de 2 para 1 em casos graves e de 7 para 1 em casos leves. Os sinais e sintomas são falta de equilíbrio, ritmo, orientação especial e coordenação motora. Esses problemas influenciam negativamente a vida acadêmica e social do indivíduo. Dentro dos tipos de coordenação, temos a coordenação visomotora, onde a visão contribui para a execução do movimento de forma correta. É subdividida em coordenação mão, olho e pé-olho, que é a capacidade para controlar o movimento da mão ou pé guiado pela visão, ou seja, a capacidade de coordenar os movimentos em relação ao alvo visual. Ela é constituída por três elementos: objeto, mão ou pé e olho, e funciona da seguinte maneira: a pessoa estabelece um domínio visual prévio ligado aos gestos que serão executados, facilitando assim uma maior harmonia do movimento. É basicamente visualizar o movimento antes que se execute uma atividade, para no momento de execução o movimento saia da melhor forma. Alguns estudos trazidos pelo artigo mostram que portadores de TDC possuem acometimentos em suas ações manuais devido a problemas em seus movimentos oculares. A deficiência da percepção suave e tarefas antissacádicas é seria uma capacidade reduzida no movimento ocular de segmento lento. Possui também deficiência na segunda sacada pré-programada de uma tarefa sacádica em etapa dupla. Outro é uma pobreza em sincronizar o movimento ocular de forma preditiva, ou seja, antecipada, com uma pista visual. O artigo tem por interesse observar os movimentos oculares e cinemática da mão de uma amostra de crianças com e sem TDC em uma tarefa simples de levantamento de objetos, a fim de compreender como as expectativas anteriores podem impactar a percepção do peso do objeto e as forças da ponta dos dedos usadas para interagir com os objetos. As hipóteses levantadas são: crianças com DDC apresentarão níveis mais baixos de acoplamento entre o olho e a mão do que as crianças sem TDC ao levantar objetos de forma orientada visualmente. Crianças com TDC apresentam um intervalo mais curto entre o olho e a mão, indicativo de uma estratégia visomotora menos preditiva e mais orientada por feedback. Pessoal, eu vou falar da metodologia do estudo, que foi baseado no estudo observacional caso-controle, que tinha como critérios de inclusão crianças de 8 a 12 anos de idade que moravam no sudoeste da Inglaterra. E os pais dessas crianças percebiam nelas alguma dificuldade de locomoção. Então, esses pais responderam pelos seus filhos uma avaliação DCBQ, que é uma escala que faz um rastreio para transtornos de desenvolvimento de coordenação. Aquelas crianças que pontuaram entre 15 e 55 foram incluídas no estudo, e elas não podiam ter algum diagnóstico prévio de dificuldade de aprendizagem.
A amostra inicial era composta de 70 crianças, que então foram submetidas a essa avaliação do movimento MABC2. Aquelas que ficaram no percentil abaixo de 5 foram incluídas no grupo TDC, que foram 19 crianças. As que pontuaram acima do percentil 15, então foram incluídas no grupo controle, que foram 39 crianças. Aquelas que ficaram entre 5 e 15, que foram 12 crianças, foram removidas da análise principal do estudo. E os pais dessas crianças responderam por elas uma escala de avaliação de autismo e de TDAH. O estudo precisava de alguns equipamentos, que eram cilindros de 3 tamanhos e pesos variados, que a criança ia erguer, uma bancada com uma claquete que liberava a visão da criança ou bloqueava, um sistema computacional de rastreio ocular, do movimento ocular, esse óculos faz parte, um sistema de captura do movimento do braço e da mão, que foi guiado por essa pulseira, e um sensor de força de pinçamento, aqui, que previa a força que a criança fazia aqui no objeto para erguê-lo. O passo a passo iniciava com a assinatura e aceite do TCLE pelo pai e pelas crianças, a instrução do passo a passo, que era recebido também pelos pais e pelas crianças. Aí passava por uma calibragem do equipamento, a criança tinha que acompanhar numa televisão um faixa de luz que com os olhos, então esse acompanhamento servia para calibrar todo o sistema. Então a criança recebia um pequeno treinamento do passo a passo, do que ela ia ter que executar, para então começar o estudo, que era a abertura dessa claquete, a criança ia ouvir um bip, aí ela ia erguer o braço, pinçar o objeto, erguer o objeto e segurar no alto até ouvir um segundo bip. Ela então ia colocar o objeto na bancada, recolher o braço e o pesquisador ia fechar a claquete. Com isso, aí, sem ter mais o contato visual com o objeto, a criança tinha que avaliar de 1 a 10 o peso que ela pensou que o objeto teria só pelo contato visual. Não é o peso que ela sentiu ao levantar, mas o que ela previu que teria. E esse procedimento foi repetido diversas vezes, aleatoriamente, e trocando o peso dos objetos. Então, pessoal, vou falar dos principais resultados desse estudo. Primeiramente, quanto à amostra, os autores fizeram uma investigação do grau em que o grupo com TDC e o grupo controle iriam se diferenciar em relação ao comportamento motor. Para isso, eles compararam os resultados, as pontuações que essas crianças obtiveram no teste MABC2 e nos relatórios dos pais no questionário DCD. E aí, a partir disso, eles perceberam que as crianças com TDC tiveram menor pontuação, tanto no teste quanto no questionário, que a gente pode perceber na tabela, né? A menor pontuação dessas crianças em relação ao grupo controle. Para descrever qualitativamente os dados, os autores observaram as respostas gerais do olhar dos participantes durante essa tarefa. E aí, a maioria das crianças tendiam a ancorar ou fixar o olhar sobre o objeto durante as fases de alcance e preensão. Durante o levantamento, os participantes tendiam a utilizar a combinação de movimentos sacádicos e movimentos de perseguição para rastrear a trajetória desse objeto. E ao atingir uma posição estável, as fixações direcionadas ao objeto eram retomadas de forma frequente e intermitente. É importante considerar que esses padrões de movimento ocular eram consistentes com estudos anteriores. A hipótese principal do estudo é que as crianças com TDC teriam um menor grau de predição sensório-motora em relação às crianças com desenvolvimento típico. E para testar essa hipótese, os autores utilizaram duas medidas de coordenação mão-olho, através do pico R, por meio da covariação de pico entre sinais da mão e do olho, e do atraso mão-olho, por meio da disparidade temporal entre os sinais da mão e do olho. No pico R, os autores perceberam que não houve diferença significativa entre os grupos TDC e controle, e no atraso mão-olho também, não houve evidência de diferença entre esses grupos. As variáveis também não foram significativamente relacionadas com o teste MABC2 e com o questionário. Logo, a partir desses dados, não houve suporte para a hipótese primária do estudo. Aqui a gente pode perceber no gráfico, essa linha maior é a média, a gente vê que está bem próxima, né? Tanto no pico de correlação quanto no atraso mão-olho, os grupos TDC e controle. Para análise exploratória, os autores analisaram outras métricas em relação ao comportamento do olhar durante o levantamento desse objeto.
E aí eles compararam 3 ações, né? 3 dados. Primeiramente, a frequência sacádica entre os grupos, e para isso, eles utilizaram o teste Woodman-Whitney, que não mostrou diferença entre grupos TDC e controle, e também não houve associação significante com o teste e o questionário. Depois, eles fizeram uma comparação entre a taxa de busca de fixação do olhar, que também não houve diferença significativa entre os grupos. E aqui a gente pode perceber os gráficos, ou a média da frequência de sacada e da taxa de busca está bem parecida dos dois grupos. E por fim, eles compararam a frequência de fixação durante o levantamento do objeto, utilizando o teste T, de amostras independentes. E aí eles perceberam que os participantes do grupo com TDC tendiam a ter menos fixações por segundo em relação ao grupo controle, 9,50 versus 10,67, e com um p-valor menor que 0,05. E também perceberam uma associação positiva fraca com o teste e com o questionário, que a gente pode perceber no gráfico em relação aos outros, há uma discrepância um pouco maior em relação à média desses dois grupos. Olá pessoal, agora a gente vai tratar da discussão do estudo. É bom recapitular que o estudo teve como objetivo examinar se as crianças com TDC coordenavam os olhos e a mão de uma forma menos preditiva do que as crianças de um grupo controle, determinando se as métricas de coordenação olho-mão podiam servir como índice para reconhecer esse distúrbio. Porém, o estudo não encontrou evidências suficientes para sustentar a hipótese primária, já que nos resultados das duas medidas, a avaliação não foi observada evidência de diferença. Quanto às amostras, primeiramente, os autores apontam que, como o tamanho da amostra foi pequeno, só poderiam ser detectadas diferenças relativamente grandes entre os grupos, mesmo com perceptíveis diferenças mais sutis. Também é importante salientar que foram aplicados questionários para avaliar traços de autismo e TDAH nos participantes, que apesar de não terem verificação diagnóstica, mostraram que o grupo TCD tinha um nível substancialmente mais alto de ambas as condições do que o grupo controle. É até possível que essas condições possam ter mascarado diferenças entre os grupos, mas como elas já estão estabelecidas, os autores optaram por não separarem as crianças do estudo. Os autores apontaram que os resultados do estudo não apoiam as teorias mais tradicionais, que propõem que um déficit genérico na predição sensório-motora seria a causa do TDC. Eles também apontam que, apesar de suas descobertas parecerem limitadas em comparação aos estudos prévios, o presente trabalho foi realizado em um contexto mais direto. O levantar e interagir com objetos é uma tarefa que não pode exatamente ser ensinada ou aprendida de maneira explícita, ao contrário das outras tarefas que foram utilizadas nos estudos prévios, como o alcance de passo duplo e agarrar bolas. Essas atividades que trazem as crianças participantes para um contexto mais desafiador e frustrante. Foi descrito que este estudo foi o primeiro a examinar a coordenação dos olhos durante a elevação de um objeto em crianças pequenas, e nos poucos trabalhos relativamente próximos a essa área, é comum a informação de que a falta de sintonia entre a mão e o olho foi pequena. Isso pode sugerir que muitas crianças tendem a levantar objetos de forma razoavelmente orientada por feedback, usando informações visuais para realizar o movimento. Ao mesmo tempo, o estudo coloca nas mãos de trabalhos futuros apontar uma correlação dessas atividades mais complexas com o TDC. A análise exploratória do trabalho resultou na descoberta de que as crianças com TDC apresentam comportamentos de amostragem visual atípicos, e essa descoberta foi feita baseada no fato de que, em comparação ao grupo controle, o grupo TDC tendia a fazer muitas fixações pré-levantamento de ancoragem do olhar durante os seus movimentos de alcance para agarrar. Contudo, a maioria dos valores encontrados ainda foram pouco significativos, o que indica uma evidência fraca ou inconclusiva para a hipótese da análise exploratória. Desse modo, os autores sugerem ao final do estudo que esse achado deve ser replicado em trabalhos de acompanhamento para verificar sua veracidade. Essas são nossas referências e obrigada pela audiência.